Na reportagem de hoje vamos falar sobre sal. Esse mineral que está presente no nosso dia a dia e que influencia inclusive na nossa qualidade de vida. Para falar do assunto, conversamos com a nutricionista Vitória Ellen Pieta, que traz diversas dicas para você, nosso telespectador. O sal, ele é um composto utilizado na cozinha, certo? Esse sal, ele tem vários processos de refinamento. Tá? A gente tem o sal grosso, que ele é utilizado nos churrascos, nas carnes. E a gente tem também o sal do Himalaia, que ele é esse rosinha aqui. Esse sal do Himalaia, ele tende a ser mais consumido pelas pessoas saudáveis, mais fitness, porque ele é considerado menos tóxico. O sal branco, ele é o mais refinado que tem. Ele é conhecido como cloreto de sódio. Por quê? Porque 60% dele é cloro e 40% dele é sódio, né? Esses 40% dele, sódio, na recomendação diária, fica em 2.000 miligramas, né? 5 gramas de sal, né? Ou seja, 100 gramas de sal tem 200 miligramas de sódio. A recomendação diária de sódio é 5 gramas. Certo? Isso dá uma colher de chá bem rasinha, ou seja, muitas pessoas utilizam mais do que isso, certo? De acordo com o IBGE, as pessoas consomem 12 gramas de sal por dia, ou seja, mais que o dobro do que deveria ser consumido. Né? Se a gente realmente seguisse as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a gente teria que reduzir 7 gramas de sal da nossa alimentação. Ou seja, é muita coisa. É muita coisa. E esse sal, ele está presente em muitos alimentos e a gente não faz nem ideia, inclusive alimentos doces. O mais perceptível no corpo é a retenção de líquidos, tá? Porque o sal, ele tem o cloro e o sódio, tá? Então, a retenção de líquidos causa também insuficiência renal, né? Por causa dessa falência, desse problema nos rins. Ele também gera as famosas pedras nos rins, certo? Ele é um dos grandes agravantes do infarto, né? Do AVC e do infarto do miocárdio, do acidente vascular cerebral também. E ele também causa muitos problemas, muitas disfunções, né? Ele envolve muito fósforo, né? O consumo do fósforo, ele ajuda na redução da absorção do sódio. Então, quando a pessoa ingere os dois juntos, a gente consegue ter um nível menor de absorção de sódio, o que garante uma melhor limpeza do organismo também, porque a ingestão de água vai funcionar melhor. O fósforo, ele pode ser encontrado em vários alimentos, tá? Inclusive banana, feijão, espinafre, laranja, todos esses alimentos assim, inclusive nos alimentos mais ácidos mesmo, tá? O sal, ele tem muitos benefícios, inclusive a gente tem o sal iodado, né? Porque o iodo, ele é dificilmente encontrado em alimentos. Então, o jeito que a organização encontrou de colocar o iodo na alimentação para que não seja necessário suplementação de iodo, foi colocado no sal. Então, é um dos benefícios, né? Ele garante esse mineral para a gente. Além disso, o sal, ele auxilia nessa retenção de líquidos, certo? Ele faz com que o nosso organismo não libere toda a água, todos os líquidos que tem no corpo, senão a gente ficaria desidratado. Então, é uma parte essencial. Os temperos prontos não são os ideais para substituir o sal, porque o que acontece? A maioria das pessoas que utiliza esses temperos prontos, sejam eles em pó ou caldos, eles acabam colocando sal de qualquer forma, entende? Vai colocar as duas coisas, vai colocar o sal e o tempero pronto. O que acontece? Um caldo de galinha, ele tem 5 gramas de sal, ou seja, é a recomendação diária. Você pega, por exemplo, uma carne em molho, enfim. Você pega uma carne em molho, você coloca 2 caldos de galinha porque a família é grande.
4 pessoas. É metade da recomendação diária para cada pessoa, né? Então, isso agrava muito, porque você não vê o que você está colocando na comida. Então, o que eu sugiro? Temperos. Pode ser o tempero pronto, sequinho, que a gente compra nas lojas, nos armazéns. Pode ser plantado, ter em casa, é muito bacana, porque também tu coloca o teu amor ali. Mas o sal, quando você junta ele com os temperos, ele fica mais palatável. Diferente do tempero pronto. Porque o tempero pronto, ele é só sal. Se você olhar nos ingredientes, os ingredientes eles estão sempre do que tem mais para o que tem menos, né? E no caldo de galinha, o que tem mais, o primeiro ingrediente é sal. Então você não tem necessidade de utilizar ele, porque é só sal. É sal e tem gordura também, né? Então, uma dica bem bacana que eu deixo é o sal de ervas. Você seleciona 4 ervas e o sal. Pode ser o sal grosso, se você for bater no liquidificador, ou pode ser o sal fino se você só misturar. Então, você escolhe 4 ervas e o sal. Pode ser a erva in natura, dura 1 semana, ou a erva sequinha, ela dura até 3 semanas, bem conservadinho, bem fechadinho. E aí você vai colocar a mesma quantidade de sal para os temperos. Ou seja, 1 colher de sal, 1 colher de orégano, 1 colher de manjericão, 1 colher de cominho. Você vai misturar tudo e vai guardar. Então, quando você for utilizar, em vez de você pegar 1 colher de sal, você vai pegar um quinto da colher de sal, né? Você tem o costume de colocar 1 colher de sal na comida, você vai estar colocando o tempero junto. Primeira dica: reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Sejam doces ou salgados, porque nele tem muito sal e a gente não tem ideia de quanto é colocado ali. Segunda dica: é importante cuidar para que a gente não compre alimentos temperados. Por exemplo, carnes temperadas já para assar. Porque a gente também não tem noção do quanto as pessoas colocam ali de sal. A informação nutricional ela é muito flexível nesse ponto, porque a minha pitada de sal não é a mesma que a do cara que colocou, né? Então, cuidar isso e fazer o seu próprio tempero, temperar a sua própria carne. Outra dica importante é cuidar para que na hora de almoçar ou jantar, enfim, que você coloque o tempero antes de levar a comida à mesa. E não colocar o saleiro na mesa, porque também a gente acaba excedendo o consumo. Outra dica bem bacana é sempre cuidar o rótulo dos alimentos. Sempre. Não vai estar escrito lá sal na informação nutricional, vai estar escrito sódio. Só que do lado a gente tem o valor referente à recomendação diária. Por exemplo, a massinha miojo. Ela tem 45% a 60% do sódio diário em um pacotinho. Então, isso é bem bacana cuidar, porque às vezes a gente vai no supermercado e simplesmente pega e come com o olho e acaba comprando coisas que não é necessário e que tem sim um valor escondido de sódio muito alto. Outra informação bem bacana é cuidar na hora de fazer as compras, para que você vá fazer as compras sem estar com fome. Porque senão você vai comprar os produtos industrializados, eles são mais chamativos. Eles têm cores mais chamativas. É vermelho, é amarelo, né? A gente costuma dizer as cores dos hambúrgueres, né? Porque chama muito mais atenção. Então, isso também acaba tendo ali o sal escondido. Todos os alimentos, eles têm sódio na composição. A maioria deles é até 2%, 3% do valor diário. Então, é uma coisa mínima, mas tem. Então, assim, é muito fácil atingir a recomendação diária de sódio, porque todos os alimentos têm, né? Todos os alimentos, seja mínimo, mas a maioria dos alimentos tem esse sódio ali.
né? E, inclusive, esses alimentos processados que a gente diz, tem adição, inclusive, do sódio, né? Muitos alimentos salgados a gente tem para maior armazenamento, para aumentar a validade também, né? Então, eles estão presentes, sim. Quando você toma, por exemplo, um detox, ele vai fazer uma limpeza do teu organismo. Então, ele vai levar junto com ele tudo, né? Ele não vai levar só o sódio, ele vai levar cloro, ele vai levar potássio, ele vai levar magnésio, ele vai levar tudo, né? Só que isso é importante cuidar um pouquinho, porque quando você ingere a tua alimentação do dia, você ingere alguns alimentos atingindo a recomendação e outros não. Então, talvez você vá nivelar o sódio, mas vai deixar uma carência de alguma outra coisa, sabe? Então, isso também tem que cuidar muito, porque isso influencia no humor, influencia no sono, na qualidade do sono, influencia no próprio xixi, né? Se você consome muito sal, você acaba caminhando de pé descalço e tudo mais, vai causar alguma infecção urinária, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso tem que cuidar, né? A gente trabalha o corpo como um todo, não é apenas o inchaço, a retenção de líquido. O que é legal para reduzir essa retenção de líquido, tem vários chás que são essenciais para isso. O chá de hibisco, por exemplo, ele é fantástico para reduzir inchaço, para tirar toda essa sensação de desconforto que fica no corpo depois da alimentação. É bem bacana.